Olá, para você que clicou no nosso link no Facebook ou YouTube. Eu sou o Chico Duarte e a partir de agora você acompanha o TJ UFSC, o telejornal diário, produzido pelos alunos aqui da universidade. No programa de hoje você confere uma reportagem sobre a diversidade sexual, o resultado da votação do impeachment no Senado e o nosso quadro TJ Esportes. Então fica com a gente até o final, que eu sei que você não vai se arrepender. O Senado Federal aceitou no início da manhã de hoje o pedido de abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Foram mais de 20 horas de sessão com o discurso dos senadores. O momento da votação foi bem rápido. Às 6h31 da manhã começou a votação e 2 minutos depois, Renan Calheiros anunciou o resultado. Foram 55 votos a favor e 22 contrários. Agora, o Senado passará a colher provas, realizar perícias, ouvir testemunhos de acusação e defesa para instruir o processo e embasar a decisão final. O julgamento será conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Após esse período, se Dilma for condenada, será automaticamente destituída do cargo e ficará 8 anos sem exercer função pública. Dilma foi notificada sobre a aceitação do processo e o afastamento do cargo pouco antes das 11 horas da manhã. A presidente fez um pronunciamento à imprensa no Palácio do Planalto e disse que pode ter cometido erros, mas não cometeu crime. Acompanhada de ministros, alguns governadores e parlamentares do PT e da base aliada, Dilma afirmou que vai lutar até o fim. Diante da decisão do Senado, eu quero, mais uma vez, esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Mergulhar o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo me impedir de governar e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. Quando uma presidente eleita é cassada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isto no mundo democrático não é impeachment, é golpe. Ela também fez um discurso do lado de fora quando deixou o Palácio do Planalto, acompanhada do ex-presidente Lula e de movimentos sociais. O vice Michel Temer assumiu interinamente a presidência, onde pode ficar até por 180 dias, enquanto que o Senado julga Dilma Rousseff pelos crimes de responsabilidade de que é acusada. Ele foi notificado no final da manhã no Palácio do Jaburu, acompanhado de aliados. No final da tarde, ele fez sua primeira manifestação pública e discursou no Palácio do Planalto. Temer anunciou os nomes que vão compor os 23 ministérios do seu governo provisório e falou em pacificar o país. Você com certeza já viu filmes clássicos em que aquele herói épico termina junto com a mocinha no final, não é mesmo? Bem, e se a história pudesse ser um pouquinho diferente? Talvez um herói épico terminando com outro herói épico, ou talvez duas moças juntas. Essa é a diversidade sexual no cinema, tema que o TJ UFSC foi conferir mais sobre. Dá uma olhada. O cinema é uma manifestação artística que tem seus primeiros registros datados do século XIX. Manifestação artística, mas também uma forma de comunicação. Talvez tudo o que eu pensei em viver quando criança, o que eu desejei ser quando criança, a Gisele pode. O que eu estou fazendo aqui, agora, é jornalismo. Uma forma de comunicação que preza pela pluralidade de vozes, por ouvir todos os lados da história. Já o cinema é uma forma de arte, de entretenimento, que não segue muito bem esses princípios como uma regra. E aí se tem um problema. Quantas vozes ou quantas pessoas não se veem representadas nas telonas? Eu falo especialmente da comunidade LGBTTS. Você, que está aí me assistindo agora, acha que eles se sentem bem representados no cinema? Bom,
eles não têm achado. Eu posso dizer que não, porque a gente tem um problema da representatividade sobre a representatividade. Então, quando eu tenho alguém que vai fazer um papel de uma transexual, de uma travesti, eu tenho que ter uma travesti, eu tenho travestis que são atrizes, e por que eu coloco um homem e uma mulher para fazer? Mas eu acho que o ganho, de outro lado, é o possível debate que se gera na sociedade, né? O saldo que fica na sociedade. Por isso, um grupo de debate tem rodado o Brasil para discutir esse cinema que aborda questões de diversidade sexual e de gênero. A exposição For Rainbow é um evento itinerante que chegou aqui em Floripa pela ação do grupo Acontece, Arte e Política LGBT. O evento promove a exibição de 9 curtas com uma temática queer. Termo estranho para você? A expressão queer vem da língua inglesa e significa o estranho, o diferente, a quebra. Um termo que começou sendo usado de forma pejorativa, mas se tornou um sinal de resistência da comunidade LGBT. No cinema, essa manifestação teve início na década de 60. E no festival For Rainbow, o público assiste a filmes desse gênero e depois abre espaço para um debate. As pautas eram as mais diversas. O excesso de clichês nos filmes que retratam o mundo LGBT, como também a baixa produção de filmes que abordem essa temática. Um cinema pouco abordado e muito padronizado. Clichês tão postos também, e muitas vezes são eles que prevalecem, né? Então, mesmo para fazer um filme que vai ter uma abordagem queer, às vezes eles vêm à tona. E aí a gente vê que a coisa está muito mais arraigada do que se imagina, né? O cinema queer segue seu caminho. Ainda restrito a produções de baixo investimento, do cenário alternativo. Mas é em ambiente como esse, de debate, que ele encontra razões para continuar. Ambiente com público disposto a debater esse assunto e com vontade de se ver nas telas. Afinal, quem costuma se ver sempre representado, talvez nem saiba a relevância que existe em se ver de vez em quando. O que você está fazendo aqui, hein, Pedro? O que você está fazendo? Realmente é muito importante que todos possamos ter a oportunidade de olhar para a tela do cinema e se identificar. Mas vale lembrar que não é só ali, na frente da câmera, que devemos ter diversidade, mas também atrás dela. Diretor, produtor, roteirista, fotógrafo. A diversidade sexual deve ser ampla e atingir todos os profissionais do ramo. Mas, saindo da política e entrando no campo dos esportes, a Manu está aqui para trazer as novidades do mundo esportivo. Boa noite, Manu, o que você traz para a gente? Olá, Chico, e olá para você que acompanha o TJ Esportes de quinta-feira. O Campeonato Catarinense acabou e vamos agora falar de Copa do Brasil. Bom, o Figueirense venceu o Sampaio Corrêa na noite de quarta-feira por 2-1 e garantiu uma boa vantagem para a partida de volta, que será aqui em Floripa. Com a vitória, o Furacão segue firme aí no campeonato. O Furacão mandou bem, mas parece que o seu arquirrival não segue tão firme assim no campeonato, não é verdade? É isso mesmo, Chico. O Avaí empatou com o Bragantino por 1-1 na noite de terça-feira na ressacada pela partida de volta da segunda fase. Com esse resultado, quem segue vivo na competição é o Bragantino. Afinal, no jogo de ida, os paulistas venceram o confronto por 1-0. O Avaí jogou o segundo jogo, mas teve Catarinense ainda jogando primeiro, né? Por causa da final do Catarinense, né? Isso mesmo, Chico, desculpa. E já a Chape saiu em desvantagem. Enfrentou o Paraná ontem e quem levou a melhor foi o time tricolor. Depois de sair perdendo em casa, o Paraná virou para cima da Chapecoense e derrotou o time catarinense por 2-1. A equipe paranista virou o duelo, fez o seu dever de casa e pode até empatar no jogo de volta, que avança para a próxima fase da competição. A Chapecoense precisa ganhar para se manter viva no campeonato. E o Joinville e Ceará se enfrentaram na Arena Joinville na noite de quarta-feira. O time cearense foi quem dominou a partida no primeiro tempo e marcou o único gol do jogo. O Jack até pressionou e quase chegou ao empate nos últimos minutos, mas não foi dessa vez. Então, mais um time catarinense que seguiu sem vencer essa semana. Mais sorte para os nossos catarinenses a próxima vez, né, Manu? Isso mesmo, Chico. De novidades é isso, então? Hoje é isso. Então, muito obrigado, Manu. Obrigada. Bem, na terça-feira nós anunciamos sorteio de 2 cortesias para injeção eletrônica, que vai acontecer neste sábado lá no Music Park. E chegou a hora de saber quem vai curtir a festa por conta do TJ UFSC. Os sortudos são Luiz Martins e Matheus Frigo Furtado. Parabéns aos 2 vencedores. Vocês podem enviar seus dados
é RG e CPF até as 3 horas da tarde de amanhã. Não se esqueçam e boa festa! O TJ UFSC de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Qualquer dúvida e sugestão, mande um e-mail para jornaltjufsc@gmail.com. E obrigado a você que nos acompanhou até o finalzinho, viu? Tchau!